Para trabalhar com a linha de comando, a primeira coisa que a gente precisa entender como funcionam, especialmente na biblioteca Click, são as opções. Afinal, isso é a parte principal de o porquê que a gente está aprendendo sobre isso. Então, vou colocar aqui, adicionar uma nova pasta chamada B Opções. E aí, dentro dessa pasta aqui, eu vou colocar. A gente vai colocar mais de um arquivo, vamos colocar opções.py aqui. E aí, de novo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a biblioteca Click aqui. Bom, o que são opções? Essencialmente, opções são, o nome acho que já indica, são parâmetros que são passados para o comando, que são opcionais. Ou seja, para um comando funcionar, não necessariamente ele precisa que uma opção seja passada no terminal. Muitas vezes isso significa que a gente vai, por exemplo, ter um valor padrão da opção que vai ser passado. Na maioria das vezes é isso que significa, né? Tem um valor padrão e eventualmente a gente pode sobrescrever esse valor padrão. Então vamos lá. Primeira maneira de passar a opção é a maneira que a gente já viu, que é super simples. Eu pegar aqui e vamos lembrar click.command, porque eu vou adicionar esse decorador para uma função. Aí o click.option é o que me permite definir uma opção. Eu vou passar aqui uma opção n e eu vou definir qual o valor padrão do valor n, que eu vou dizer aqui que o valor padrão é 1. Eu vou definir uma função chamada pontos. Essa função vai receber esse valor n. Essa função não vai me devolver nada. E aí aqui eu vou fazer um click.echo para imprimir isso aqui no terminal, ponto vezes n. Ou seja, estou definindo uma função que vai imprimir o número n de pontos que eu pedi. E aqui, de novo, a gente tem que fazer um if name equals main. E aqui a gente vai chamar pontos, né? A função que a gente acabou de definir. E agora, se eu estou aqui na pasta CLI, vou mover para a pasta B, opções, eu posso chamar um Python opções.py. A gente já sabe que isso vai imprimir um ponto, mas eu posso passar, sobrescrever o valor n, por exemplo, colocar n10, ele imprime 10 pontos. Eu posso escrever também nesse formato aqui, -n igual a 10. E aí imprimir aqui ele vai dar exatamente o mesmo resultado. Então a maneira mais simples e direta que a gente tem de fazer isso é simplesmente eu passar aqui, que isso é uma opção, valor padrão, tudo mais. Uma pergunta que vocês podem estar fazendo é, eu preciso ou não desse dash, né? O que significa se eu tirar os dashes, né? E eu passo aqui agora n igual a 10. Veja que ele vai dar um erro de type error, que o o traço do n, ele é justamente o que indica que isso aqui é uma opção, tá? Então, quando você for definir uma opção, você sempre vai colocar traço ou um só traço. E a gente vai ver quando que a gente coloca só um traço. Mas isso aqui indica que esse é um argumento opcional. Quando você tira os traços, isso aqui deixa de ser um argumento opcional e vira um argumento obrigatório. E a gente vai ver mais para frente como trabalhar com isso. Então, no momento, lembre-se de sempre colocar o traço na definição da função aqui. Bom, ok. Opções também podem ser tratadas como obrigatórias, tá? Só para vocês saberem. Que aí, a diferença é, eu ainda vou definir ela com traço, e aí eu vou comentar essas linhas aqui. Só que agora eu vou passar um argumento especial para esse cara de opção aqui, onde eu vou dizer que required é igual a true. Agora que esse argumento é requerido, eu não vou passar um valor padrão. E agora, quando eu for rodar a minha função, opções, se eu tentar rodar ele sem nada, ele vai falar, olha, você precisa adicionar essa opção n. Então, por mais que isso aqui seja uma opção, ela passou desculpa. Tem um último ponto aqui que eu tenho que declarar qual que é o tipo da variável, que nesse caso é inteira. Por mais que eu tenha
eu tenha falado, olha, isso aqui é uma opção, porque eu coloquei que aqui que ela é requerida, eu obrigatoriamente tenho que passar o valor dela. E, por padrão, toda opção em que eu não defino um valor default, o Python, o clique especialmente, não sabe, né, se isso aqui é um inteiro, se isso aqui é um texto, se isso aqui é um número real, porque quando eu passo default, eu passo um valor inteiro como default, ele entende, isso aqui é um número inteiro, ok, processe como inteiro. Quando eu não passo o valor default, ele não sabe o que que é isso. Então ele precisa que você diga qual que é o tipo do dado aqui, e por isso ele consegue processar depois como um número inteiro. Então aqui eu preciso obrigatoriamente passar esse valor de tipo e assim eu crio uma opção que é obrigatória. Claro que isso aqui não é um dos usos mais comuns, né? Tipo, geralmente se você quer uma opção que seja obrigatória, você vai criar o que eu falei para vocês antes, que é o argumento, mas essa é uma opção que a gente tem para configurar como o meu comando trabalha. Bom, uma outra coisa que é importante a gente destacar é, e se por exemplo, eu quisesse passar um nome que seja um nome reservado. Por exemplo, type, que a gente conhece, é uma palavra reservada, né, no Python, porque é uma função que me permite dizer qual que é o tipo do dado que foi carregado na memória. From é uma palavra reservada, que a gente já viu. Só que type e from são palavras relativamente comuns no ambiente de programação. A gente pode querer pedir, me passa qual que é o tipo de qualquer coisa para configurar a execução do meu programa. Me passa da onde, que é o from, para eu mostrar como que eu quero fazer determinado cálculo. Então, por que essas são palavras relativamente comuns, dado que elas vêm da linguagem inglesa? O Click implementou algumas maneiras de você substituir, ou melhor, trabalhar com palavras reservadas do Python de uma maneira especial, que a maneira é a seguinte: se eu colocar aqui click option e escrever from, eu posso tratar essa palavra from de uma maneira específica, que é, e aqui a gente pode até ver a definição do option, você vai ver que ele tem várias definições, que é passando um outro argumento aqui que seja a maneira como eu quero que essa variável seja chamada. Então, minha opção vai ter o nome from, mas a minha variável que vai passar para a minha função vai ter o nome from com um underline na frente. Assim, eu não substituo a palavra reservada do Python. Eu ainda consigo usar ela normalmente. Aqui eu vou chamar isso de reservado. E aí eu vou colocar aqui um textinho diferente. E a gente pode colocar D. E aqui eu vou passar o argumento from. A gente pode passar o para. A gente pode passar aqui um argumento to. Eu vou passar um click option to aqui. Vou tirar essa definição aqui. Vou colocar o to é uma string. Agora, e aqui agora eu tenho que mudar isso aqui também, né? Agora, se eu executar essa função da maneira como ela está aqui, opções.py, você vai ver que o comportamento padrão vai ser de none para none. Por quê? Porque eu não defini um valor default, né? Ao mesmo tempo, eu não falei que isso aqui é required. Porque eu não defini um valor padrão, nem defini que isso aqui é required, o comportamento padrão vai ser tratar isso como um argumento opcional, e aí ele vai passar o valor padrão de vazio, tá? Agora, se eu colocar aqui from, sei lá, São Paulo, por exemplo, agora ele mostra got an unexpected extra argument. Aqui é importante, foi bom que esse erro aconteceu. Se você quer passar um argumento que tenha espaços, né? Então são espaço Paulo, e aí você tem várias opções aqui na sua linha de comando, você coloca entre aspas o que você quer passar, e agora ele coloca de São Paulo to, e aí vamos colocar aqui Rio de Janeiro. Então agora ele consegue imprimir a minha mensagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ok? Então consigo alterar e usar palavras reservadas aqui também. Uma outra coisa interessante que o Click nos oferece é a oportunidade de dar vários nomes para o mesmo parâmetro. Por quê? Porque eu posso escrever, por exemplo,
vamos colocar aqui. Vamos supor que eu queira colocar esse mesmo comando aqui. Na verdade, vamos usar o reservado, vai? E ao invés de colocar from, eu quero escrever cidade de origem. E o to eu vou colocar cidade de destino. Veja que quando eu for passar o meu terminal, agora essa mesma função aqui, eu vou ter que escrever cidade de origem e aqui o to cidade de destino. E aqui eu vou ter que trocar isso aqui para cidade de destino. Tá. To is not defined. Não está definido mesmo. Colocar aqui. Agora eu consigo executar a mesma função. Mas veja como meu terminal ficou bem mais longo. Óbvio que o nome cidade de origem e o nome cidade de destino, eles são super descritivos, né? Dos meus parâmetros. É muito claro qual que é a opção que eu quero configurar aqui. Só que o meu terminal costuma ficar muito longo, né? Então, para facilitar isso, nas opções aqui, nos argumentos da opção, uma coisa que você pode fazer, além de, como vocês viram, ele continuou tratando essa cidade de origem com o nome from, é passar um segundo argumento aqui no meio, que seja uma abreviação da opção que está sendo passada. E aí, abreviações, diferente de opções que a gente coloca dois traços, abreviações você coloca um traço só. Então aqui eu posso colocar CO, de cidade de origem, e aqui eu posso colocar, por exemplo, CD, de cidade de destino. Aqui eu vou trocar o from por CO, e aqui eu vou colocar um último argumento que é CD, porque aí aqui eu posso mudar para CD, e aqui eu posso mudar para CO. E agora, quando eu for escrever minha função, ao invés de passar a cidade de origem e cidade de destino, como eu escrevi aqui, eu posso só colocar traço CD e aqui um traço CO e minha função executa normalmente. E assim eu consigo reduzir drasticamente a quantidade de caracteres que vão ter no meu terminal. E a abreviação são comuns para todos os argumentos que a gente costuma passar, porque aí você sempre consegue ter um nome que é muito descritivo, que é o nome oficial daquela opção, um nome que é uma abreviação que ajuda para as pessoas que estão mais experimentadas com o terminal a passarem esses nomes que geralmente você não consegue inferir que CO é necessariamente cidade de origem, mas quem já conhece já consegue usar e aí reduzir a quantidade de código. E ainda por cima definir um nome para ser passado, para ser utilizado internamente dentro do código Python, que aí a gente já viu que a gente pode sobrescrever o from ou pode definir aqui como eu bem entender os nomes dos meus argumentos, né? Então, tudo isso são funcionalidades clássicas que a gente tem do nosso terminal. E, na verdade, tem muitas outras coisas que a gente consegue fazer aqui na nossa execução, de configurações de opção. A gente pode, uma das coisas que a gente consegue colocar, e aqui eu vou voltar para a função ponto, é, por exemplo, adicionar um argumento que é o argumento showDefault. Desculpa, showDefault, é isso mesmo. showDefault, por exemplo. E aqui eu vou colocar true. Agora, quando eu for executar minha função, e aqui eu vou trocar o reservado por pontos, rodar opções, ele está mostrando só um ponto, está falando, o que isso aqui está me ajudando? Colocar aqui um traço N10, por que isso está mostrando? O que está mudando, né? No show default. O que mudou? Não parece mudar nada no comportamento da minha função. Não, realmente não mudou nada. O que mudou foi o meu help. Então, o show default, ele é uma opção que me permite carregar para cá qual que é o valor default e entender mais claramente o que tem nas minhas opções. Em contraste, se eu não colocasse esse cara aqui e rodasse o meu help, você veria que ele não aparece o default. Aqui, colocando show default, ele aparece meu default, e aí a gente já viu na última sessão que a gente consegue configurar um help também, que é número de vezes para
aparecer o ponto. E eu vou colocar um External Tools Black aqui. E agora vou voltar para o meu terminal. Quando eu chamar o help, ele aparece a descrição e ele aparece também o valor padrão. Tá? Então a gente consegue configurar de maneira eficiente com a minha descrição, né, das minhas opções que eu tenho no momento de execução da nossa função. E assim aqui a gente já viu muito sobre como passar argumentos e como configurar esses argumentos. A gente vai ver, inclusive, até agora a gente só tem trabalhado com dois tipos de argumentos, que são os inteiros e strings, mas eu vou mostrar mais para frente como que a gente trabalha com outros tipos de argumentos, por exemplo, flags, números reais ou até datas e caminhos. Mas a última coisa que eu quero mostrar para vocês nessa sessão aqui sobre opções são as várias maneiras ou tipos de argumentos que a gente consegue passar, no sentido de não de tipo de dado, mas de tipo de entrada. Porque o que eu mostrei para você até agora é o tipo de entrada chamada simples, né? Onde eu tenho um nome do argumento muito claro, e aí eu passo esse argumento como valor para minha função. Só que além do tipo de entrada simples, a gente tem um outro tipo de entrada que a gente pode chamar de tipo de entrada múltipla. Né? E o tipo de entrada múltipla, eu vou copiar esse cara aqui para a gente fazer. Vou tirar os comentários. E eu vou colocar aqui, esse aqui eu vou chamar de múltipla. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um argumento, ao invés de n, que vai ser posição. Vou apagar todo esse cara aqui. E esse argumento posição não vai ser um argumento simples, ele vai ser um argumento múltiplo. O que isso significa? Significa que eu vou falar aqui que esse argumento, na verdade, são dois argumentos, tá? E aí eu vou falar que são dois argumentos do tipo float. Isso aqui vai ser uma posição no meu eixo cartesiano. Aqui eu vou passar o valor de pos, e aqui o pos, ele vai ser, e eu vou ter que importar aqui minha biblioteca typing. Opa! Ele vai ser, no final das contas, typing.tuple, e ele vai ser uma tupla de float. E aqui eu vou colocar a posição x e y, isso é a posição. E aqui no click echo, eu vou colocar x igual x barra y igual a y. Trocar aqui por múltipla. E agora, quando eu for colocar chamar o meu opções aqui, bom, primeiro que ele vai pedir, né, o meu argumento. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10.1 e 12.3. E agora, eu tenho que passar aqui o pos, e agora ele consegue passar os meus argumentos. Então veja que ele usou o espaço como um divisor dos meus argumentos, né? Ele entendeu que o tipo era float e ele colocou aqui, converteu para números reais, né? Automaticamente, e ele processou isso aqui como uma tupla. Então eu consigo passar o n-args aqui, poderia ter sido 2, 3, 4, enfim, o que eu quisesse, para passar quais são os vários argumentos que eu quero colocar. E eu posso fazer melhor do que isso até. O meu múltiplo aqui, eu posso inclusive passar vários tipos de dados distintos. Por exemplo, eu poderia ter falado que eu quero receber um string e um int aqui, um string e um float. Aí eu vou chamar isso aqui de item. Não preciso passar o n-args, porque aqui que eu estou passando tipo string e float, ele já vai entender que eu quero isso aqui. E aí, isso aqui eu vou chamar de string e float. Isso aqui eu vou chamar de nome. E aqui eu vou chamar de preço. Eu mudei o nome do meu argumento para item. E aqui eu vou colocar o nome produto tem preço RS, né, que não é bem um S, que eu vou colocar o preço. E agora, quando eu chamar essa mesma função, eu posso passar aqui um texto, vou chamar, sei lá, carrinho, preço
R$100,99. Isso não é um preço legal. Vamos colocar R$119,99, que é o preço que os caras sempre vão colocar. E agora, no such option pause, porque eu troquei o nome para item. E agora em termos de carrinho, eu tenho o carrinho produto, ou produto carrinho, né? Escrevi errado. O produto carrinho tem preço de R$119,99. Então, consigo passar, inclusive, vários tipos de dados aqui. Veja que eu não precisei passar o número, né, de argumentos, porque como eu passei os vários tipos aqui, ele já entendeu qual é o número de argumentos. E por fim, a gente já viu que no Python eu posso pegar e, por exemplo, passar um argumento para uma função que seja o asterisco args, e ele vai passar um número infinito de argumentos. Quanto mais eu colocar, mais ele passa. E de forma análoga, o clique também tem essa opção de fazer isso, que é, ao passar para aqui, eu vou passar um argumento chamado mensagem. Isso aqui eu comentei? Não, deixa eu comentar esse cara aqui. Eu posso passar aqui que isso, vou dar um segundo nome, de m aqui, só para ser menorzinho, que isso é um argumento múltiplo. Eu passo aqui como múltiplo igual a true. Agora, a minha mensagem vai ser uma lista de strings, nesse caso, e aí eu posso colocar para cada, ou melhor, não preciso fazer isso, posso fazer alguma coisa do tipo, colocar um barra contrário n aqui, ponto join, mensagem, e agora eu posso colocar aqui, traço m, para simplificar, olá, mundo, essa é uma opção com múltiplos argumentos. M, olá mundo, essa é uma opção com múltiplos argumentos. O que está faltando aqui? Consultei aqui a ajuda dos universitários. Na verdade, para passar cada um dos argumentos, nós temos que colocar um traço M na frente deles. Então, traço M mundo, traço M essa, traço M traço M uma, traço M opção, traço M com, traço M múltiplos, traço M argumentos, e agora ele concatenou todos esses vários argumentos aqui dentro da minha função. Então, com isso, a gente consegue passar, esses são os três tipos, três maneiras assim clássicas de passar um número de argumentos variáveis para dentro de uma função. E além disso, então além da função simples e além da função múltipla, tem uma última maneira que a gente já viu como fazer, né, na última sessão, que é pedindo para o usuário passar uma informação por meio de um prompt. Então eu posso colocar aqui o meu comando, vou clicar minha opção, e aí eu vou colocar, por exemplo, aqui que eu quero receber um usuário, e eu vou colocar aqui que prompt é igual a true. Eu vou criar uma função hello, colocar aqui o meu usuário, que recebe uma string. E agora eu vou dar um clique, ponto echo, olá, usuário. E agora eu vou substituir isso aqui por hello. E a gente pode vir aqui, vou dar um Python, opções.py. E aí eu vou chamar aqui, quando eu rodar, ele vai pedir o usuário. Vou colocar aqui Pedro. E aí, olá, Pedro. E a gente pode, mais do que isso, além de passar um prompt, como eu coloquei aqui, por exemplo, se eu quisesse passar usuário e senha, posso colocar aqui usuário, senha, prompt vai ser true, só que agora eu coloco hide input igual a true, e aqui eu coloco confirmation prompt igual a true. Agora a gente vai checar, vamos receber uma senha aqui, que vai ser uma string. A gente pode, por exemplo, dar um clique echo lá, usuário, clique echo, vamos colocar aqui a senha, né? E agora se a gente rodar isso aqui, vou colocar o meu usuário Pedro, minha senha, sei lá, senha,
porque eu digitei no teclado, mas vocês não conseguem ver. E aí agora ele está pedindo para eu repetir a minha senha, então vou colocar senha. E agora ele olhar, olá Pedro, senha. Se eu tivesse feito usuário Pedro, colocar senha 1 e aqui colocar senha 2, ele vai dar um erro porque os meus valores não batem. Agora eu vou digitar senha 1 de novo, senha 1 de novo, e agora ele aparece olá Pedro, senha 1. Então veja que a gente consegue inclusive esconder senhas, por exemplo, para confirmar, né, se algo foi feito corretamente, né?